Se você ainda não tem o Bitec Pague Menos, aproveita e instala aí no seu computador. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, tem testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker, aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito aqui no Bitec, já aproveita, se inscreve aí, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais, porque sempre tem conteúdo legal para você ficar atualizado, e também já deixa o like, porque fortalece o vídeo. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje, já adianto para vocês que vai ser meio polêmico, papo reto aqui, tá? Já vou falar bem diretamente para vocês, porque eu vou bater forte na questão aqui das câmeras do Huawei P30 Pro. O que acontece? Eu tô utilizando esse aparelho já como principal faz um tempo, comprei ele numa viagem, fui pra Espanha também com ele, tirei várias fotos lá. A gente vem tendo alguns problemas de consistência, eu já tinha falado isso num vídeo anterior que eu fiz um vídeo mostrando as câmeras dele, como é que funcionava e as impressões que eu estava tendo também naquela época, e nessa viagem eu acabei percebendo outras coisas que acabaram me incomodando, tá bom? Eu fiquei na dúvida se eu faria um vídeo de análise completa do aparelho ou se eu falaria especificamente dessas questões aqui que estão acontecendo na câmera, e eu resolvi primeiro fazer esse vídeo, porque senão ia ficar muito extenso a misturar uma coisa com a outra, e depois eu trago o vídeo de análise completa. Mas eu já adianto para vocês que em termos de aparelho, de usabilidade, de beleza, de duração de bateria, é um ótimo aparelho. A experiência de uso dele tem sido muito boa, tá? Eu adorei esse aparelho em vários sentidos, mas a câmera é uma coisa que tá me deixando incomodado. Por que eu vou bater assim tão forte? Eu sempre falo para vocês que eu avalio os aparelhos baseados aí onde eles estão posicionados, tá? Então quando a gente fala de um aparelho de R$400, R$500, ele tem uma proporção ali que você deve exigir da câmera, do desempenho e assim por diante. Quando nós falamos de aparelhos que são mais caros e que são avaliados aí por vários canais, como o DxOMark, também por várias empresas, como uma das melhores câmeras do mundo, a gente precisa exigir um bom desempenho na câmera. É óbvio, né? Isso está claro ali na própria avaliação que todo mundo costuma fazer. É como você comprar uma Ferrari, ela não tem um motor tão bom, você já compra esperando que o motor seja bom, é uma Ferrari, né? Todo mundo fala que o motor é bom. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, não é que tem dois pesos, duas medidas, mas a gente precisa avaliar as coisas aonde elas estão posicionadas. O que acontece? Eu já tinha falado no outro vídeo que as câmeras do P30 Pro, elas andam muito inconsistentes, e esse problema continua. Eu não senti uma grande melhora nisso. A gente percebe que é muito a questão do hardware, do software que tá pegando, porque o hardware do aparelho é bom, nós temos boas câmeras, bons sensores aqui, e ele acaba se dividindo muito numa questão de que ele brilha muito em algumas partes, é muito bom em algumas coisas, ao mesmo passo que às vezes você tira umas fotos e você fala, gente, pelo amor de Deus, não era para um aparelho desse preço, com esse hardware, estar fazendo isso. Como que começou o problema? Quando a gente foi viajar para a Espanha, eu fui com a minha namorada, e logo no começo ali da viagem, quando a gente estava ainda no aeroporto de Madrid, eu comecei a tirar algumas fotos com o aparelho, e ela mesmo começou a olhar e falar, nossa, mas tá estranho essas fotos, eu tô parecendo meio um boneco de plástico, parece que é desenhado, essa foto não tá legal. E a minha namorada, ela é leiga, né? Ela não entende muito de câmera, ela não fica fazendo análise nem nada disso. Ela gosta de boas fotos, como qualquer pessoa, mas ela não costuma reparar muito. E ela já começou a reparar. Então eu falei, bom, o negócio realmente tá meio puxado, né? E o que acontece? O que eu senti? A parte de HDR do aparelho, que é que trabalha o Dynamic Range, então, onde você tem às vezes muita parte de luz, uma parte escura, ou muito sol entrando, o HDR, ele trabalha essas diferenças, então ele consegue muitas vezes tirar várias exposições na mesma foto e criar uma imagem com uma luz melhor. A gente poderia falar assim, com uma exposição melhor. E o HDR do P30 Pro é incrível e ao mesmo tempo é horrível quando você tem algumas situações, como por exemplo, pessoas na foto. Então o que eu observei? Fotos de arquitetura, seja com a câmera principal ou com a câmera wide angle, que é a câmera aberta, ficam lindas. O HDR aplicado para a parte de arquitetura, para a parte de onde você tem algum tipo de paisagem, fica muito bonito. Você tem muito nível de detalhe. A parte de low light nem se fala, esse celular é incrível em low light. Ele realmente assim é um destruidor em termos de baixa luz, você consegue captar imagens que é muito difícil você conseguir captar em algum celular. Mas você coloca uma pessoa na foto, o HDR que é bom para a parte de, né, como eu falei, de arquitetura e tal, já não é bom para pessoas. E aí você começa a ter uma coisa que incomoda, porque afinal de contas, você compra um aparelho celular para tirar foto de tudo, de pessoas, de arquitetura e assim por diante. E o foco desse aparelho é te dar um range muito maior, né, para você trabalhar. Então você tem a wide angle, você tem uma lente que vai até 50x de zoom e tudo mais. Então
não é um aparelho que você compra e paga, né, um preço caro, esperando para utilizar em todas as situações. Eu não quero um aparelho onde eu só possa tirar boas fotos de paisagem ou de arquitetura. Não é que todas as fotos que você tire que tem pessoas saiam ruins, não. Obviamente, ele tira fotos boas, mas tem muita situação em que é inconsistente a forma que o aparelho se comporta. Então você tira a foto, muitas vezes está ficando estranho, o HDR deixa a pessoa plastificada demais, ou parece que você editou a foto no aplicativo e colocou aquele HDR artificial, né, pós-produção. Muitas vezes a gente está perdendo detalhe nas fotos, então principalmente quando tem pessoa, um contraste muito carregado, falta de detalhe no aparelho, na pessoa, né, na foto que você tira da pessoa, e às vezes acontece, às vezes não. Só que a questão do HDR estava pegando demais. A maioria das fotos que eu tirava acontecia isso, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a utilizar o iPhone XR, que eu estava viajando com ele também, e a minha namorada estava com o OnePlus 6, não era nem o 6T, era o 6. E eu percebia que as fotos do OnePlus 6, a gente às vezes tirava foto no mesmo lugar, saía muito melhor. Você não tinha às vezes tanto detalhe como você tinha no P30 Pro, mas o overall da foto agradava mais aos olhos de quem via. Por isso que é muito relativo essa questão quando a gente fala da melhor câmera do mundo, de você olhar só pontuação técnica, porque às vezes no uso aquilo não se reflete no dia a dia. E eu fiquei bem decepcionado, gente, porque viajando com um aparelho desse, eu tirei fotos maravilhosas várias vezes, mas eu tirei fotos que não ficaram boas várias vezes também. E essa inconsistência me irritou muito, porque a gente tá falando de um aparelho que foi eleito como uma das melhores câmeras do mundo. Então eu entendo que existe uma questão de hardware, de software, de adaptação, porque é um aparelho muito complexo, claro que existe, mas não poderia estar dessa forma como eu vi na viagem, né? Eu não sei se talvez outras pessoas que estão com o P30 Pro estejam sentindo isso. Algumas pessoas que estavam comigo na viagem, que também eram youtubers, olharam e perceberam, também acharam estranho algumas fotos que eu mostrei. É uma coisa que eu acho que pode melhorar, claro que pode, mas a Huawei precisa trabalhar melhor nesse software. Tem algumas situações que realmente a câmera não está conseguindo dar conta, e situações muitas vezes simples, onde você tem foto com pessoa na maioria dos casos, um backlight ali, né, que não é nada demais, uma luz vindo ali do fundo, que não deveria atrapalhar tanto, e assim por diante. Então o que eu digo, gente, é que não é uma câmera ruim, longe disso, mas é uma câmera que deveria entregar mais consistência, bem mais consistência, para quem compra um aparelho desse. Eu imagino assim, eu tinha outros aparelhos, utilizei outros aparelhos, mas se eu utilizasse só o P30 Pro, eu ficaria um pouco irritado de hora sim, hora não, ter um resultado de foto que não me agradasse, principalmente nessa questão do HDR. O zoom dele de 50x, de 10x e tal, você usa, é legal. Ainda tem algumas inconsistências, por exemplo, como cor, né? Quando você usa o zoom, você vê que às vezes o software, ele, não sei, trabalha as cores diferentes do que você tá vendo, mas não é nada gritante. Dá para se utilizar muito bem. A wide angle funciona muito bem também. E algumas vezes eu achei que a wide angle tava até saindo melhor que a câmera principal, né? Mas ainda assim não é aquela consistência esperada de um celular que foi eleito como o melhor do mundo. É uma câmera maravilhosa, mas não como deveria ser, assim, ligado a tudo que a gente vê aí nas avaliações. Mas pro finalzinho da viagem, galera, eu senti uma pequena melhora nessa parte do HDR. O celular tem uma parte de inteligência artificial que ele começa também a entender mais ou menos as situações e melhorar um pouco aquilo, mas foi uma coisa assim muito pequena só para dizer que eu não vi, alguma evolução nesse sentido. Mas é claro que existe um limite, né, desse acerto que o celular internamente consegue fazer. O resto precisa sim ser trabalhado no software. Era essa a impressão que eu queria trazer para vocês da viagem. Quando eu tava lá, eu até falei pro pessoal, gente, eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso, porque uma pessoa que compra uma Ferrari, como eu falei, ela quer o motor de Ferrari, ela não quer que o motor funcione hora sim, hora não, né, galera? Tá bom? Então é isso aí, eu vou trazer depois um vídeo de análise completa, vou continuar testando a câmera para ver se a gente tem updates que talvez melhorem isso um pouco, tá ok? Mas eu quero deixar claro para vocês, não é uma câmera ruim, é uma câmera que tá muito inconsistente e não entregando como ela deveria. O meu ponto que eu quero bater forte é isso. Quando a gente tem um aparelho que tá eleito como o melhor, a gente tem que exigir o melhor. Não tem jeito. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem um P30 Pro, deixe seus comentários aqui. Eu quero saber o que você acha. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.